Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A videoaula de hoje vai ser desta linda bolsa com formato de coração, feita com fio de malha. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje? Já estou aqui com o fio de malha e a minha agulha número 8. Começo fazendo 4 correntinhas. Então, já dou uma laçadinha aqui para iniciar as correntinhas, ok? Então, uma correntinha, 2, 3, 4. Prontinho. Tendo as 4 correntinhas, viro aqui, olha, as correntinhas e vou trabalhar pegando apenas essas laçadinhas aqui de trás, ok? Então, eu pulo a primeira laçadinha aqui, esta daqui, olha, e vou para a próxima. Entro aqui com a agulha, passando por esta laçadinha, puxo o fio, concluo o ponto baixo. Na próxima laçadinha, eu entro com a agulha, puxo o fio e concluo mais um ponto baixo. Na próxima laçadinha, entro com a agulha, puxo o fio e concluo mais um ponto baixo. Tendo os 3 pontos baixos, faço uma correntinha. Tendo feito esta correntinha, eu já entro aqui, olha, com a agulha no meio da correntinha, passando apenas por uma laçadinha, ok? E também vou entrar aqui, olha, nesta laçadinha aqui da base. Então, entrei na laçadinha da correntinha, vou entrar aqui, olha, na laçadinha da base. Então, estando com as 3 laçadinhas na agulha, eu puxo o fio, passando por 2 laçadinhas e puxo o fio novamente para concluir o ponto baixo. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto baixo. Vou até colocar um marcador aqui, olha, para saber que este é o meu primeiro ponto baixo. Isso vai me ajudar quando eu voltar. Então, aqui, olha, no próximo pontinho de base, que no caso esse aqui, eu entro passando apenas por uma laçadinha e passo novamente por esta laçadinha onde passei para concluir o primeiro ponto baixo, tá? Então, eu vou ter passado 2 vezes pela mesma laçadinha. Então, aqui já concluo o meu segundo ponto baixo, ok? Então, já tenho 1, 2 pontos baixos. Aqui, nesta carreirinha, eu tenho que ter 5 pontos baixos, ok? 5 pontos baixos. Então, aqui, olha, entro no próximo ponto de base, passando apenas por uma laçadinha. Aqui também, olha, vou passar pela laçadinha da base, puxo o fio passando por 2 laçadinhas, puxo o fio novamente para concluir o ponto baixo, que no caso, o terceiro ponto baixo. Agora, aqui, olha, eu tenho mais uma laçadinha do ponto e uma laçadinha da base. Então, passo pela laçadinha do ponto e passo pela laçadinha da base. Pego o fio, passo pelas 2 laçadinhas e agora pego o fio para concluir o ponto baixo, o quarto ponto baixo. Nesse mesmo ponto de base, eu entro mais uma vez para concluir mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho aumento no início e aumento no final. Este primeiro aumento foi com 2 pontos baixos na mesma laçadinha aqui, olha, de base. O próximo vai ser 3 pontos baixos na mesma laçadinha de base. Vocês vão entender melhor ao decorrer do vídeo, tá? Vai fazendo aí o mesmo que eu estou fazendo, que vai dar certo. Então, aqui, olha, eu já tenho 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima carreira, eu vou ter que ter 7 pontos baixos, ok? Mas, primeiro, faço uma correntinha.
sempre para virar o trabalho, eu vou ter que fazer uma correntinha. E nesta mesma correntinha, eu entro passando apenas por uma laçadinha, ok? Então, passei pela laçadinha da correntinha e vou passar aqui, ó, pela laçadinha da base também. Olha, tá vendo? Passei aqui, pego o fio, passo pelas duas laçadinhas e concluo aqui o meu primeiro ponto baixo. Já coloco aqui o marcador para me ajudar na volta, certo? A identificar este primeiro ponto baixo, porque ele fica bem escondido, certo? Você pode ver que aqui na minha base eu tenho menos laçadinhas do que a quantidade de pontos aqui de cima. Então, aqui nesta primeira laçadinha, eu vou colocar 3 pontos baixos, ok, gente? Então, aqui, olha, já fiz um ponto baixo na minha correntinha e agora vou fazer um ponto baixo aqui, olha, pegando a laçadinha aqui do próximo ponto de base, ok? Então, passei pela laçadinha do ponto, passei aqui pela mesma laçadinha que já tinha passado anteriormente, pego o meu fio, passo pelas duas laçadinhas, pego o fio novamente e concluo mais um ponto baixo. Então, já tenho 2 pontos baixos. Isso na mesma laçadinha de base. Vou fazer agora mais um nesta mesma laçadinha. Aqui, olha, entro no meio do próximo ponto, passando apenas por uma laçadinha, certo? E passo novamente pela mesma laçadinha, a qual já passei 2 vezes, certo, gente? Tenho 3 laçadinhas, olha, na agulha. Pego o fio, passo por 2 laçadinhas, pego o fio novamente e concluo o ponto baixo, que no caso, o terceiro ponto baixo. E assim eu continuo aqui, olha. Passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base, pego o fio, certo? E agora, novamente, pego o fio e concluo o ponto baixo. Aqui, olha, tenho mais 2 na minha base, então, passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base, trago o fio passando pelas 2 laçadinhas, trago o fio mais uma vez, concluindo o ponto baixo, certo? Nesta carreira, eu tenho que ter 7 pontos baixos. Então, eu já tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Falta 2 pontos baixos. Esses 2 pontos baixos, vou colocar aqui, olha, neste meu último ponto baixo da base. Ele fica aqui, olha, bem escondidinho, por isso coloco o marcador, certo? Não vou nem tirar o marcador para que vocês vejam, certo? Vou passar por esta laçadinha do ponto e vou passar por esta laçadinha da base. Então, eu entro aqui com a agulha, passando pelas 2 laçadinhas, tá vendo? Tenho 3 laçadinhas na agulha, puxo o fio, passando pelas 2, puxo o fio, concluindo o primeiro ponto baixo aqui do fim, certo? Entro novamente aqui, olha, neste mesmo pontinho de base e concluo mais um ponto baixo. Agora, eu tenho meus 7 pontos baixos. Tendo os 7 pontos baixos, faço uma correntinha, vou tirar aqui o marcador, deixar ele aqui em stand-by, certo? E aqui, olha, nessa mesma correntinha que acabei de fazer, passo com a agulha. E aqui, olha, nesta laçadinha aqui da base, eu passo com a agulha também, tendo as 3 laçadinhas na agulha, puxo o fio passando por 2 laçadinhas, puxo o fio concluindo o meu primeiro ponto baixo. Já volto aqui, olha, o marcador. Certinho, gente? Agora, vou passar 3 vezes por esta mesma laçadinha. Então, já passei uma, aqui, olha,
No meu próximo ponto, eu passo por uma laçadinha e também passo pela mesma laçadinha da base pela qual eu já passei, certo? Então, pego o fio passando pelas duas laçadinhas, pego o fio concluindo o segundo ponto baixo. Passo aqui, olha, pela laçadinha do ponto de base, vou aqui, olha, passar mais uma vez por esta laçadinha, a qual eu já passei por duas vezes. Então, trago o fio, passo pelas duas laçadinhas, trago o fio e concluo o ponto baixo. Então, já tenho meus 3 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, cada qual em um ponto de base, sendo que este primeiro é na correntinha, certo? E aqui, olha, os 3 são na mesma laçadinha de base, que no caso, a primeira laçadinha. Então, aqui eu continuo, olha. Passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base. Puxo o fio, concluo o ponto baixo. Passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base. Na minha base, eu tenho 7 pontos baixos. Aqui, nesta carreirinha que eu estou fazendo, eu tenho que ter 9 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui os pontos baixos, certo? Passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base, trago o fio e concluo o ponto baixo. Passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base, trago o fio e concluo o ponto baixo, certo? Aqui vou fazer 2 pontos baixos. Então, tiro aqui, olha, o marcador, certo? Passo pela laçadinha do ponto, passo pela laçadinha da base, puxo o fio, concluo o ponto baixo. Vou entrar aqui, olha, no mesmo ponto de base, puxo o fio, concluo mais um ponto baixo. Tendo os 9 pontos baixos, faço uma correntinha. Sempre no fim das carreirinhas, vou fazer uma correntinha, certo? E nesta laçadinha aqui, olha, de base, sempre vou colocar 3 pontos baixos. Ok, gente? Então, eu inicio já entrando aqui, olha, nessa correntinha que fiz no fim da carreirinha. E entro aqui nesta laçadinha de base, certo? Onde vou entrar para fazer 3 pontos baixos, ok? Então, entrei para fazer o primeiro e já concluí aqui um ponto baixo. Nesse próximo ponto de base, certo? Entro, olha, com a agulha e entro também na laçadinha de base. Puxo o fio, passo por 2 laçadinhas, tendo 2 laçadinhas, concluo o ponto baixo, certo? Então, aqui já tenho 2 pontos baixos, 1, 2. Entro aqui, olha, no próximo ponto baixo da base, pegando apenas a laçadinha de trás, certo? E entro na mesma laçadinha que falei para vocês que iria colocar 3 pontos baixos. Tem que se atentar a isso, tá, gente? Esse início de aumento sempre vai ser assim. Então, já tenho aqui, olha, os 3 pontos baixos. Vou colocar um marcador neste primeiro ponto baixo. Coloco aqui um marcador, prontinho. E agora, continuo. Olha, no próximo ponto de base, entro pegando apenas uma laçadinha e também a laçadinha aqui de baixo, ok? Então, aqui já tenho 4 pontos baixos, 5 pontos baixos. Olha, agora eu estou pegando uma laçadinha aqui de cima e uma laçadinha aqui de baixo, tá? Então, já tenho 6 pontos baixos. Agora, 7, 8, 9,
E aqui nesse último, aonde está o marcador, tá vendo? Também vou pegar esta laçadinha e essa, vou passar pelas duas. Vou deixar até aqui o marcador para que vocês vejam melhor. Tá vendo? Olha, duas laçadinhas no marcador, eu pego apenas uma laçadinha e a outra que fica aqui atrás. Ok, gente? Tendo as duas na agulha, pego o fio, passo pelas duas, ficando com duas laçadinhas e concluindo o ponto baixo. Já vou tirar aqui o marcador, certo? E fazer mais um ponto aqui, olha, no mesmo ponto de base, que é o aumento aqui do final. Nesta carreira, eu precisaria ter 11 pontos baixos. Então, vou contar agora junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certinho. Agora, faço uma correntinha e volto a fazer o aumento como fiz aqui no início, que são 3 pontos baixos aqui, olha, nesta mesma laçadinha de base, ok? Nesta daqui, olha. Então, meu primeiro ponto baixo é na laçadinha aqui da correntinha que acabei de fazer. E entro também aqui na laçadinha da base, ok? Então, assim, tenho 3 laçadinhas. Então, passo por duas, concluo o ponto baixo. Agora, vou entrar aqui, olha, neste próximo ponto de base, pegando apenas uma laçadinha e entro aqui, olha, nesta mesma laçadinha onde fiz o primeiro ponto baixo. Então, puxo o fio, passo por dois e agora concluo o ponto baixo. E aqui, olha, no próximo ponto de base, pego apenas uma laçadinha, entro aqui, olha, não vou entrar nesta laçadinha não, lembra que tenho que fazer 3 pontos baixos nessa primeira laçadinha. Então, agora, olha, vou passar pela última vez por esta laçadinha, trago o fio e concluo o ponto baixo. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos. Volto o marcador aqui, olha, para marcar o meu primeiro ponto, para não ser esquecido na volta, e está tudo certo, olha, 1, 2, 3, tendo os 3, eu vou pegar apenas esta laçadinha e essa, e concluir o ponto baixo. Olha, pego esta laçadinha e essa, normalmente, passo por ela e concluo o ponto baixo. Nesta carreirinha aqui, eu tenho que ter 13 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer aqui. Chegando no fim, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Chegando aqui no fim, olha, falta fazer o aumento aqui do fim. Então, já tiro o marcador, certo? Entro aqui nesta última laçadinha. Olha, já peguei as duas laçadinhas, ok? Puxo o fio e faço um ponto baixo. Entro aqui novamente, puxo o fio e faço um outro ponto baixo. Então, aqui já tenho meus 13 pontos baixos. Vou fazer mais uma carreira de aumento. Então, faço uma correntinha, passo aqui, olha, pela laçadinha dessa correntinha, passando também por uma laçadinha aqui de baixo, certo? Pego o fio e faço o primeiro ponto baixo. Agora, passo aqui por esta laçadinha, certo? Do ponto seguinte, entro na mesma laçadinha aqui de base, puxo o fio e concluo mais um ponto baixo. Então, já tenho 2 pontos baixos. Agora, olha, passo pela laçadinha do próximo ponto e vou passar mais uma vez por esta laçadinha. Ok? Então, puxei o fio e concluí mais um ponto baixo. Agora, eu tenho 3 pontos baixos. Vou colocar aqui o marcador no primeiro ponto baixo, para não ser esquecido na volta, certo? E continuo normalmente.
pego a laçadinha de um ponto, pego a laçadinha da base, concluo um ponto baixo. E assim eu vou seguir trabalhando até chegar aqui ao fim, ok? Nesta carreira eu preciso ter 15 pontos baixos. Então, vou terminar esta carreirinha e volto com vocês. Prontinho, gente, já estou aqui no fim. Vou tirar esse marcador para fazer os dois últimos pontos baixos junto com vocês. Então, agora só me resta as últimas laçadinhas de base. Olha, já peguei as duas laçadinhas, tá vendo? E aqui eu vou fazer o aumento. Faço um ponto baixo, no mesmo ponto de base, um outro ponto baixo. Prontinho. Tendo os 15 pontos baixos, eu não vou trabalhar mais com aumento, ok? Eu vou trabalhar 10 carreirinhas repetidas. Faço uma correntinha, certo? Só que não vou entrar na laçadinha dessa correntinha não, tá? Eu vou entrar na laçadinha do próximo ponto. Então, eu entro nesta laçadinha do próximo ponto, entro aqui, olha, nesta laçadinha da base e puxo o fio concluindo o ponto baixo. Passo aqui, olha, pela laçadinha do próximo ponto e vou passar aqui também nesta mesma laçadinha. Agora, eu vou passar por ela 2 vezes, certo? E é só neste início, ok, gente? Porque nas próximas carreiras eu não vou precisar trabalhar nela 2 vezes, ok? Eu vou trabalhar cada laçadinha do ponto para cada laçadinha de base. Mas aí aqui no começo eu ainda vou trabalhar 2 pontos baixos para apenas uma laçadinha de base. E depois eu vou continuar normalmente, olha. Laçadinha do próximo ponto, laçadinha da base, puxo o fio, conclui o ponto baixo. Laçadinha do próximo ponto, laçadinha da base, puxo o fio, concluo o ponto baixo. Isso para dar certinho aqui no fim. Então, eu vou continuar fazendo a minha carreira e volto com vocês quando eu estiver no fim. Prontinho, gente, já tenho aqui, olha, 14 pontos baixos. Vou fazer o último aqui de número 15 junto com vocês. Então, tiro aqui o marcador, certo? Já entro aqui pegando as duas laçadinhas. Prontinho, concluído o ponto baixo de número 15. Coloquei aqui, olha, este marcador no início e vou deixar ele aqui, certo? Para saber onde foi que comecei a trabalhar sem aumentos, ok, gente? Então, eu continuo aqui, olha. Uma correntinha, não entro na laçadinha da correntinha, vou entrar na laçadinha, olha, do próximo ponto de base. E aqui, olha, já pego essa primeira laçadinha de base e puxo o fio concluindo o ponto baixo. Então, um ponto baixo. E assim eu vou seguir. Não precisei fazer 2 pontos baixos na mesma laçadinha, porque agora a minha base vai ter a mesma quantidade de pontos baixos, ok? Então, uma laçadinha vai corresponder com a outra, normalmente, vai ter a mesma quantidade, ok, gente? Então, 1, 2, olha, 3, 4, 5, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar ao fim e volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho aqui 14 pontos baixos. Agora vou fazer o último aqui junto com vocês, o de número 15. Prontinho, olha, como falei para vocês, vou deixar este marcador aqui, pois ele vai marcar a minha primeira carreirinha sem aumentos, certo? Vou fazer aqui 10 carreirinhas
sem aumentos. Aí vocês me perguntam, como é, Gerleide, que eu vou saber que estou fazendo 10 carreirinhas? Eu conto assim, olha, não tem esta primeira do marcador, então eu vou contar essas laçadinhas aqui, ó. Uma, certo? Viro aqui, olha, duas. Cada sequência de laçadinhas dessa indica uma carreirinha. E você vira o trabalho e conta a segunda carreirinha, ok? No caso aqui, neste trabalho, eu tenho uma, tá vendo a sequência de laçadinha aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Viro o trabalho, olha, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui neste trabalho que fiz até agora, eu tenho 9 carreiras. Entendeu, gente? Então, eu vou continuar o meu trabalho e quando eu tiver, olha, daqui deste marcador para cima 10 carreirinhas, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz minhas 10 carreirinhas sem aumentos, ok? Como é que eu sei que já atingi as 10 carreiras sem aumento? Porque, olha, aqui está meu marcador que coloquei aqui nesta carreira, certo? Tá vendo aqui uma sequência de laçadinhas, então eu vou contar esta sequência de laçadinhas de um lado e do outro, ok? Então aqui, ó, tenho minha primeira carreirinha, uma, olha, duas, três, quatro, cinco. 5 carreirinhas aqui deste lado, entendeu? E vou contar esta aqui de cima. Essa aqui de baixo não, tá bom? Essa aqui de cima. Então, tinha 5 do outro lado, então 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Essa foi a 10ª carreira. Entendeu, gente? Já dividi, olha. Aqui eu não tenho 15 pontos baixos na minha base, então eu contei 7 de um lado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei o meu marcador aqui neste do meio e contei 7 deste outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ser o meio do coração. Aqui eu vou continuar, olha. Já sei onde é o meio. Vou fazer aqui uma correntinha, como sempre, para virar. Não trabalha na laçada da correntinha, lembra? Trabalha na próxima laçada. Trabalha na laçada do próximo ponto. Então, olha, vou trabalhar normalmente. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo. Tá vendo? 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tendo os 7 pontos baixos de um lado, faço uma laçadinha e viro o trabalho. Tendo virado, eu vou pular 2 pontos de base, olha, a correntinha em um ponto. No terceiro aqui, olha, eu entro pegando apenas uma laçadinha e entro também na laçadinha da base direcionada à laçadinha do primeiro ponto que eu entrei, tá? Que no caso aqui é o terceiro porque eu pulei 2. Então, vou trabalhar aqui neste ponto. Então, já fiz uma diminuição. Então, na minha base, eu tenho 7 e aqui em cima eu vou ter 6. Ok, gente? Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui, olha, tá vendo? Também tem 2 laçadinhas. Tenho que trabalhar nelas. Então, pronto. Agora eu tenho 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, gente? Então, faço uma correntinha, viro o trabalho, vou pular aqui também, ó. 1,
2, 3. Nesse terceiro, eu entro, certo? E na laçadinha, ó, direcionada a este terceiro ponto, eu também entro, pego o fio e concluo um ponto baixo. Aqui eu tenho que ter 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pego essas duas aqui também, 5. Faço uma correntinha e viro o trabalho. Tendo feito a correntinha e virando o trabalho, eu vou pular os 2 primeiros pontos. 1, 2, no terceiro eu entro, certo? Pegando a laçadinha e a laçadinha direcionada aqui, também eu entro, ok, gente? Se Gerleide, eu não sei mais ou menos a mediação, então vocês contam, certo? Porque se na minha base eu tenho 5, aqui em cima eu tenho que ter 4. Então, eu conto, 1, 2, 3, 4. Certinho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nessas duas últimas laçadinhas eu também faço, pois eu não diminuo aqui no fim, tá? É só no começo. Tá vendo? Agora eu tenho 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E já está bom, certo? Só para fechar aqui, olha, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, ok? De um lado está tudo certo, só que desse lado ficou, olha, tá vendo? Esta aberturinha aqui. Então, eu tenho que fechar. Não faço correntinhas, olha, certo? Só viro o trabalho, pulo o primeiro ponto baixo e no segundo, olha, já entro na laçadinha da base, puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo, ok, gente? Pego a laçadinha do ponto, pego a laçadinha da base, puxo o fio e concluo o ponto baixíssimo, tá? Aqui eu faço mais um ponto baixíssimo. Então, eu entro com a agulha e concluo o ponto baixíssimo. Então, eu tenho aqui 3 pontos baixíssimos. Então, estando tudo certo, agora eu já posso cortar o fio, certo? Eu corto aqui, olha, com um pouquinho de sobra para fazer o acabamento. Então, aqui já está tudo certo. Escondo esse fio aqui por dentro. Prontinho, gente, ficou assim. Só não puxa tanto para não deformar o trabalho, tá? Continuem vendo essas 3 correntinhas aqui, ok? Depois eu vou esconder mais o fio. Agora, eu vou amarrar o meu fio aqui, olha, neste próximo ponto. Tem o ponto que está o marcador, eu vou amarrar o fio aqui neste próximo ponto, ok? Não é deste lado não, olha, vocês vão saber por quê. Porque aqui, olha, as carreiras estão fechadinhas e aqui está aberto. Então, o lado que eu vou trabalhar é este. Então, eu sei que eu vou inserir minha agulha aqui, certo? E aqui, tá vendo? Me sobra um ponto aqui embaixo e aqui em cima, certo? Vou pegar o meu fio para colocar aqui na agulha. Então, aqui, olha, já está o fio. Eu vou puxar, eu puxo assim mesmo, não faço nó, que é para não dar volume, certo? Depois eu escondo a ponta do fio. Então, aqui eu já tenho como se fosse o meu primeiro ponto baixo, tá? Eu vou considerar essa correntinha um ponto baixo. Na volta, eu pego essas duas laçadinhas sem nenhum problema. Então, aqui eu já tenho 1, 2, lembra que aqui eu tenho que ter 7, então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7, olha, tem duas laçadinhas aqui. Então, 7 pontos. Tudo certo, nada errado.
faço uma correntinha e agora vou fazer a diminuição. Lembra que na primeira carreira eu tenho 7 pontos baixos, na segunda eu tenho que ter 6. O mesmo que fiz desse lado, eu tenho que fazer deste outro lado. Então, aqui, olha, fiz uma correntinha, não vou trabalhar na correntinha e também não vou trabalhar neste segundo ponto, certo? Vou pular, olha, o primeiro, o segundo, no terceiro é que eu entro. E também entro aqui, olha, na laçadinha da base e vou trabalhar aqui na terceira, porque se eu contar vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, gente? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou pegar, olha, a laçadinha onde iniciei. Prontinho, já tenho 6 pontos baixos. Agora faço uma correntinha, viro o trabalho, vou novamente pular 2 pontos de base. 1, 2, no terceiro eu entro, certo? E na mesma mediação, entro aqui, ó, na laçadinha da base. Agora eu tenho que ter 5, olha. Na dúvida, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Ok, gente? Se vocês tiverem dúvida, vocês façam isso, ok? Então, entro, faço o primeiro ponto baixo, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Tendo feito os 5 pontos baixos, faço uma correntinha, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto eu entro, que no caso é o terceiro, olha, contando com a correntinha, 1, 2, 3, eu entro na laçadinha de base, puxo o fio ponto baixo. Agora eu tenho que ter 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. E agora eu vou fazer os pontos baixíssimos. Ok, gente? Lembra que eu não faço correntinhas. Eu viro o trabalho, vou pular este primeiro, no segundo eu entro e faço um ponto baixíssimo. No próximo eu entro e faço um ponto baixíssimo, certo? Não faz tão apertado, tá? Faz ele à vontade. No próximo eu entro e faço um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu tenho, olha, 3 pontos baixíssimos. Aqui eu já puxo o fio e o meu fio já até acabou. Vou pegar um outro ali e do mesmo jeito vou esconder, certo? Assim como vou esconder esta ponta, eu também escondo essa. Já vou passar aqui para facilitar. Passa sem puxar tanto para que não deforme o ponto baixíssimo aqui, olha. Prontinho, já está no formato, olha, de um coração. Que coisa mais linda! Então, eu vou lá pegar o meu fio já para fazer o contorno com um ponto baixíssimo. Já peguei o meu fio e vou colocar ele aqui, olha, logo após o último ponto baixíssimo, certo? Que no caso seria aqui. Já escolhi, olha, meu lado direito. Esse aqui vai ser o meu lado avesso, que foi o lado para onde eu coloquei as pontas do fio e cortei, certo? Então, daqui, olha, já puxo o fio. Aqui eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos, certo? Contornando todo o trabalho. Então,
entro aqui com a agulha, ó, passando por 2 laçadinhas, puxo o fio e já concluo o primeiro ponto baixíssimo, onde vou colocar um marcador para saber que esse é o meu primeiro ponto baixíssimo. E a ponta fica aqui atrás, olha. Depois eu vou arrematar. Olha, na próxima união de carreira, eu já entro, olha, pegando 2 laçadinhas, puxo o fio e concluo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou ter 15 pontos baixíssimos, certo? Até chegar aqui na ponta do coração. Eu vou ter 15 pontos baixíssimos. Mas vocês possa ser que tenha mais ou menos. Só fiquem atenta porque a mesma quantidade de pontos baixíssimos que tenho deste lado, eu vou ter que ter deste lado também. Ok, gente? Então, eu vou continuar fazendo. Vocês criem aí uma sequência de onde colocar o ponto de vocês, para que essa mesma sequência vocês apliquem do outro lado. 2 laçadinhas, faça um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimos, certo, gente? Até chegar à ponta ali do coração. Não faz o ponto baixíssimo apertado e também não façam folgado. Deixa o ponto baixíssimo bem à vontade, tá? E aí, olha, vamos trabalhando normalmente os pontos baixíssimos. Então, eu vou continuar fazendo os meus aqui. Quando chegar aqui na ponta do coração, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 15 pontos baixíssimos. Vou colocar um marcador aqui, olha, no último ponto baixíssimo, que é o ponto baixíssimo de número 15. E aqui, olha, nessas 3 laçadinhas da ponta do coração também, vou fazer pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3 e prontinho. Agora, já vou começar aqui, olha, a fazer os 15. Então, este ponto baixíssimo aqui é o primeiro dos 15. Já vou colocar um marcador. Pronto, estando aqui o marcador, vou continuar fazendo os pontos baixíssimos, certo? Até que eu tenha 15. Prontinho, gente, já fiz os 15 pontos baixíssimos deste outro lado. Vou colocar aqui o meu marcador e vou continuar fazendo os pontos baixíssimos. Aí vocês me perguntam: ah, Gerleide, o meu chegou em 15, mas ficou um pouco aqui mais para baixo. Então, está errado. Porque vocês têm que ter 15 aqui, olha, antes desses 3 pontos baixíssimos aqui de cima do coração, ok? Lembra que eu tenho 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Então, tem que dar a contagem dos 15 ou dos pontos baixíssimos que vocês fizeram aí, aqui, olha, logo antes dos 3 pontos baixíssimos, ok, gente? Vou continuar fazendo, olha, aqui é o ponto baixíssimo de número 15, aqui já tem um ponto baixíssimo, certo? Que é daqui de cima do coração, então já faço um ponto baixíssimo nele também. Então, 1, 2, 3. 3 pontos baixíssimos. Então, aqui eu continuo, certo? Trabalhando do mesmo jeito que já vinha trabalhando na lateral. Aqui vai ter mais ou menos 14 pontos baixíssimos, certo? Então, vou continuar fazendo. Deixa eu terminar aqui esta parte do meio junto com vocês, certo? Colocando aqui. Tá vendo como fica? Vai fazendo, já vai ajeitando o trabalho e dá continuidade. Quando chegar aqui no marcador amarelo, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz. Aqui realmente deu 14 pontos baixíssimos. Então, agora vou unir esta laçadinha a este ponto baixíssimo, ok? Vou simular aqui
um outro ponto baixíssimo. Vou pegar uma agulha menor, certo? Entro aqui, olha, de cima para baixo, pego essa laçadinha, tá vendo? Trago ela aqui para cima e prontinho. Aqui, olha, eu tenho duas laçadinhas. Vai ser como se fosse a segunda perninha do ponto baixíssimo. Ok, gente? Então, já pego a outra agulha. Tenho uma laçadinha aqui em stand-by, certo? Entro aqui, olha, no meio, tá vendo? Tem duas laçadinhas. Vou pegar esta daqui. Prontinho. Estou aqui, olha, no meio das duas laçadinhas. Puxo o fio que vem do novelo e aqui já tenho a outra laçadinha. Então, passo a agulha por dentro desta laçadinha que já estava aqui em stand-by, ficando assim, olha. Puxo o fio agora e já tenho o meu primeiro ponto baixo. Pois agora vou trabalhar em pontos baixos, pegando apenas uma laçadinha do ponto baixíssimo da base. Ok, gente? Vou tirar esse marcador aqui, mas já vou voltar ele. Então, olha, tá vendo? Entrei aqui no meio do ponto baixíssimo, passando apenas por uma laçadinha, puxo o fio que vem do novelo e já concluo um ponto baixo, ok? Vou colocar o meu marcador aqui, neste segundo ponto baixo. Porém, eu sei que este aqui é o meu primeiro ponto baixo. Combinado, gente? Na sequência do vídeo, vocês vão entender. Então, continuo aqui, olha. Ponto baixo. Entro aqui, olha, no meio do ponto baixíssimo, passando por apenas uma laçadinha, trago o fio, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir trabalhando. Se vocês quiserem já tirar esses dois marcadores aqui, já pode tirar, tá? Eu aconselho que vocês fiquem apenas com estes marcadores aqui de cima, ok, gente? Fez um ponto baixo aqui nesta laçadinha, coloca o marcador em cima do ponto baixo da laçadinha. Na sequência, vocês vão entender melhor. Quem não curtiu, curte o vídeo, certo? Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Dá essa força aí, tá bom, gente? Então, vou lá continuar fazendo aqui, olha, meus pontos baixos em volta de todo o trabalho e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz, olha, todo o contorno com ponto baixo, tá vendo? Ficando assim. Essa aqui é aquela pontinha que iniciei aqui, coloquei ela aqui por dentro e já vou cortar, tá? O mesmo eu vou fazer com esta pontinha aqui, que já cortei, certo? Pois vou fazer um acabamento aqui. Esse foi o meu primeiro ponto baixo, mas deixei o marcador aqui, assim como deixei deste outro lado também, certo? Pego uma agulha menor, entro aqui, olha, não vou entrar neste primeiro ponto não, tá? Neste primeiro ponto baixo, não, vou entrar neste segundo. Trago essa laçadinha aqui, olha, para trás, trago a laçadinha, pode puxar o fio mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui a ponta. Traz o fio todo aqui para trás, tá vendo? Peguei o fio, ele está aqui atrás, passei aqui por debaixo desse ponto baixo, certo? E vou entrar agora aqui no meio, tá? Então, olha, entro com a agulha menor aqui, de baixo para cima, pego a pontinha e já trago aqui para baixo, tá vendo? Fica como se fosse a continuação dos pontos baixos. Então, aqui eu vou passar esse fio por entre os pontos. Então, passo aqui o fio para esconder ele, certo? E para que ele não se solte, né? Porque senão o trabalho ele vai se desfazer. Então, vocês vai passando ele aqui, olha, por dentro. Vou continuar passando aqui este fio, vou cortar. Então, está feita a primeira parte.
vocês voltam o vídeo e faz mais outra parte igual a essa, certo? Eu já tenho aqui a minha outra parte, olha, já está feita, tá vendo? Continua aqui, olha, as marcações, assim como deixei aqui também nesta outra parte, certo? Já coloquei aqui, olha, a primeira parte do botão, que vou usar esse botão de imã mesmo. Como foi que eu posicionei ele aqui? Lembra que tenho 7 pontinhos de um lado, 7 pontinhos do outro e um no meio? Pois aqui minha contagem é de 15 pontos baixos, certo? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E aqui também eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posicionei o botão aqui, olha, no pontinho do meio e fixei ele aqui. Tá vendo? Apertei bem para dar, porque como estamos trabalhando com fio de malha, certo? Fica alto, mas aí deu certinho. Vocês também podem estar utilizando um outro botão, certo, gente? O jeito que vocês vai fechar a bolsa de vocês fica a critério de vocês, ok? Agora, eu vou fazer a união das duas partes e quando terminar a união é que vou fazer a segunda parte para fechar. Então, olha, estando marcado aqui, é daqui que vou começar a fazer a união da bolsa até este outro lado aqui também, que já está marcado. Por isso que é importante que vocês deixem esta marcação. Ah, Gerleide, mas eu quero a minha bolsa um pouquinho mais fechada. Daí vocês vai pulando a quantidade de pontos baixos de um lado e a mesma quantidade que vocês fecharam aqui de pontos baixos, vocês vão ter que fechar aqui também. Ah, Gerleide, eu quero um pouquinho mais aberta. Então, olha, o que vocês abrirem de um lado, vocês abrem do outro, para que a bolsa ela não fique torta. Então, já vou colocar aqui, olha, minha agulha, vou passar por dentro da laçadinha aqui do ponto baixo, pegando a laçadinha de dentro da bolsa, certo? Vou trabalhar sempre com a laçadinha, olha, de dentro da bolsa. Tá vendo? Essa laçadinha está para fora da bolsa e essa laçadinha está para dentro da bolsa. O mesmo eu vou fazer aqui nesta outra parte, ó, tá vendo? Pegar a laçadinha de dentro da bolsa. Então, peguei primeiro a laçadinha desta parte, segundo a laçadinha da outra parte, certo? Tenho que seguir a mesma sequência. Estando a agulha aqui atrás, pego o fio, olha, não vou dar nó para não dar volume. Pego o fio e já trago ele aqui, olha, por dentro das duas laçadinhas. Agora, continuo. Se eu iniciei por esta parte, então, passo primeiro pela laçadinha desta primeira parte, depois passo pela laçadinha da segunda parte, certo? Tendo feito isso, pego o fio que vem do novelo, passo pelas duas laçadinhas e também pela que está na agulha, concluindo assim o ponto baixíssimo, tá bom, gente? Olha, passo pela laçadinha primeiro desta primeira parte, passo pela laçadinha da segunda parte, trago o fio passando pela laçadinha das duas partes e também pela laçadinha que já estava na agulha, concluindo assim mais uma união com ponto baixíssimo, ok, gente? E assim eu continuo, olha. Passa pela laçadinha da primeira parte, passa pela laçadinha da segunda parte, traz o fio e passa por todas as laçadinhas, concluindo mais uma união com ponto baixíssimo. Se atentem para que vocês não pulem ponto, entendeu? Então, assim, eu vou continuar. Quem não curtiu o vídeo ainda, curte. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom, gente? Então, vou continuar aqui fazendo a união das duas partes. Olha como está ficando por dentro. E volto com vocês.
Prontinho, gente, já fiz toda a união com ponto baixíssimo. Tá vendo como ficou? Ficou lindo, maravilhoso. Agora aqui eu já cortei o meu fio, vou puxar aqui, olha, o fio, certo? Vou colocar este fio aqui na agulha de tapeçaria, para facilitar, já que o espaço aqui agora não é tanto. Dá pra fazer, mas eu vou fazer assim, olha, vou puxar ele aqui para dentro e vou sair aqui do lado, tá vendo? Olha, vou sair aqui do lado. Tendo saído do lado, eu vou passando ele por entre os pontos, tá? De forma que não dê para ver. Daí eu vou passando ele aqui por dentro. Vai passando. Quando você achar que já passou o suficiente, mas cuidado aqui para não deformar o trabalho, tá? E vai passando. Vou descer aqui. Vou voltar aqui por estes pontos de baixo. Vou passando, vai passando. Depois que já tiver passado o suficiente, olha, vai com ele para trás, certo? Estando tudo certo, já pode cortar o fio. O mesmo eu vou fazer com a ponta do início. Quem não curtiu ainda a videoaula, curte. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Prontinho, agora vamos fazer o nosso fecho. Então, vou pegar o meu fio, uma agulha menor. Olha, a agulha menor que eu peguei foi a número 5. Peguei o fio, vou deixar uma sobrinha e só depois inicio o trabalho, certo? Então, aqui, olha, dou uma laçadinha normalmente e vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Tendo feito essas 3 correntinhas, vou pular esta correntinha e na próxima pego a laçadinha de trás, aqui, olha. Vou pegar apenas a laçadinha de trás. Faço um ponto baixo. Na próxima laçadinha aqui, olha, eu entro e faço um outro ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, olha. 1, 2. Tá vendo? Agora, viro o trabalho, não faço correntinha, nada, e já vou aqui, olha, no ponto de base. Então, entro e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, entro e faço um outro ponto baixo. Novamente, sem correntinhas, viro o trabalho. Entro aqui, olha, no ponto de base e faço um ponto baixo. Entro no próximo ponto de base, tá vendo? E faço um outro ponto baixo. E assim eu vou seguir trabalhando até que eu tenha 10 carreirinhas. Eu já tenho 1, 2, 3 carreirinhas. Então, vou fazer mais 7 carreirinhas dessa mesma forma, olha. Cheguei aqui no fim, eu viro sem correntinha, entro no ponto de base, puxo o fio, concluo o ponto baixo. No próximo ponto, eu entro, olha, puxo o fio e concluo um ponto baixo. Agora, eu tenho 4, olha, 1, 2, 3, 4. Então, vou fazer mais 6 carreirinhas e volto com vocês. Já cortei aqui o fio, já vou puxar aqui, olha, essa sobrinha, e vou colocar ela aqui por dentro. Eu vou escolher aqui um lado. Então, esse lado aqui é o mais bonito, vou colocar o meu botão aqui, olha. Não coloca logo aqui no início, não, tá? Coloca com um pouquinho de espaço aqui embaixo, pois esse espaço vocês vão puxar para abrir a bolsa. Olha, deu certinho aqui.
o botão. Já pego a outra parte do botão e fixo aqui atrás. Aqui. Aí vocês perguntam, mas Gerleide, vai dar para aparecer? No meu caso, aqui eu vou colocar a minha etiqueta, certo? E não vai dar para aparecer. Prontinho, gente, olha, já colei, já costurei com fio invisível, tá vendo? Já fiz aqui a simulação de como ele vai abotoar, posicionar ele, colocar o fio para trás, no caso para dentro da bolsa, já vai unindo, certo? E volta também de trás para frente, que no caso, de dentro para fora, e vai costurando, certo? Entra aqui também, olha. Dá uma reforçada nesta ponta. Já sai aqui novamente e vai para o outro lado. Aqui, ó, sai aqui fora também. Entra aqui do lado. Prontinho. Pra mim aqui já está bom. Vê se está tudo certo antes de fazer o acabamento aqui, olha. Agora eu vou esconder a ponta. Prontinho. Aqui já vou cortar o fio. Arruma tudo. Quem está gostando desta videoaula, já curte o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Agora vou colocar as alças. As alças, tá vendo? Uma corrente com 2 mosquetões. Vou colocar aqui, olha, pegando a laçadinha da primeira parte, o ponto baixíssimo e a laçadinha da segunda parte. Tá vendo? Assim. Do jeito que coloquei de um lado, vou colocar do outro. Pega a laçadinha, olha, de uma parte, pega as 2 laçadinhas do ponto baixíssimo e pega a laçadinha da segunda parte. Ficou com 21 centímetros de largura, de altura aqui. Então, aqui, até aqui, ficou com 16 centímetros, tá, gente? Fora de profundidade, que ficou também, acho mais ou menos, com uns 4, 5 centímetros. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda. Dentro da bolsa, tá vendo? Bastante espaço. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E que Deus abençoe todos vocês.